se quiser fazer alguma pergunta pertinente ao texto, tá? O texto ou a passagem, fique à vontade também, ok? Então vamos começar. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa acalmar o nosso coração, para que a gente esteja totalmente tranquilo para a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos, para que a gente possa aprender da Tua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar, acalmar nosso coração, todas as adversidades que aconteceram hoje, o Senhor estava no controle, o Senhor nos deu livramento, e que agora a Tua graça, a Tua paz, que excede todo entendimento, Teu amor, Tua misericórdia, realmente entre no nosso coração, dando essa tranquilidade para que a gente possa aprender da Tua Palavra, crescer em conhecimento do Senhor e ter essa intimidade, esse relacionamento contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar continuidade. Semana passada, a gente começou Davi, tá? Então, Davi, a gente viu ali até principalmente, a gente começou em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, tá? Então, o Antônio que está nos acompanhando, 1 Samuel capítulo 16, a gente começou a falar sobre a situação do contraste de Saul com Davi, tá? A gente começou a falar isso daí, e a gente passou, né, foi passando, e nessa situação, a gente ia falando no versículo 6 e 7, deixa eu ver aqui, 6 e 7, estava lá. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Então Samuel, da mesma forma, bem rapidinho, só um resuminho bem rápido, da mesma forma que ele fez com Saul, que ele olhou para Saul e falou assim, Saul com aquela estatura, né, um homem muito alto, onde os israelitas batiam com a cabeça no ombro, Saul bateu os olhos e falou: este daqui é o rei de Israel. E aí foi aquele contexto todo onde o povo aclamou Saul, claro, depois de uma guerra, mas aclamou Saul e a rei de Israel. Só que Deus, nesse contexto todo, ele, calma Samuel, calma, olha que você está vendo de novo, você errou uma vez, agora você vai errar de novo. Então Samuel, porque ele olhou para Eliabe e viu aquele guerreiro forte, né? aquela pessoa poderosa, e naquele contexto Deus tem que se meter, Deus teve que entrar novamente com poder ali e falar: Samuel, segura. Então tá lá. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então isso daqui é muito profundo. Nessa situação a gente observa que Deus, ele não está olhando a parte estereótipa, quer dizer, a parte externa da pessoa, altura, beleza, olhos, cor da pele, nada disso daí é importante para Deus. O importante para Deus, e isso a gente vê até no Novo Testamento, é o coração. Por isso que Jesus fala que o que provém do nosso coração é o que traz todos os males. Então é por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para que ele possa nos transformar, ele possa renovar nossa mente, renovar nossa vida, transformar, para que a gente possa ser o quê? Discípulo de Cristo, tá bom? Então, nessa vertente, eu ainda comentei bem rapidinho o que era sucesso aos olhos humanos. Sucesso aos olhos humanos é você ter muito dinheiro, é você ter um grande ministério, uma grande igreja, né? Ser um grande orador, ter não sei quantas pessoas no YouTube e assim por diante. Para Deus não, para Deus uma pessoa, vamos colocar assim, de sucesso, é uma pessoa que tem um coração quebrantado, contrito e arrependido. Olha a diferença, é muito grande, tá? É muito grande mesmo. E aí eu parei no versículo 8 a 10, tá? Então vamos lá. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha que coisa interessante. Deus não escolhe nenhum deles. Para vocês terem ideia, a gente leu na semana passada, se você não assistiu, ou eu não vou repetir, porque é para você assistir lá a playlist, tá? A aula da semana passada que está lá, Davi, parte 1. Então, na cabeça de qualquer pessoa que visse Samuel, para você lembrar na Bíblia, ele era o último juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Então Samuel, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande e ao mesmo tempo as pessoas tinham respeito por ele, respeito mesmo, diferente dos filhos de Samuel. Os filhos de Samuel eram pessoas equivocadas aos olhos do Senhor, porque eles faziam coisas erradas, enquanto Samuel era uma pessoa íntegra, que ele até pergunta para o povo: eu roubei alguma coisa de vocês, eu tirei alguma coisa de vocês, eu oprimi alguém? E o próprio povo de Israel fala: não, você nunca fez nada. Então era uma pessoa íntegra. Então na hora que Samuel chega, as pessoas já ficam assim: opa, alguma coisa aconteceu, Samuel vai trazer alguma palavra, principalmente de confronto, de juízo, uma palavra de arrependimento. É diferente, até eu comentei da semana passada, é diferente dos profetas que muitas vezes, as pessoas que se intitulam profetas, tá? Que se intitulam profetas e muitas vezes traz mensagem. Pode ser do Senhor? Sim, claro que pode. Eu não estou questionando se é ou não é, mas a questão é que na Bíblia os profetas, eles eram pessoas que iam para o confronto, quer dizer, eles iam assim diz o Senhor, arrependam-se, assim diz o Senhor, você está pecando, assim diz o Senhor, isso. Então as pessoas, quando Samuel chega, as pessoas ficaram tremendo, com medo. Então na cabeça, quando a gente lê os capítulos do livro de Samuel, eu começo a ver que Jessé, ele não tem a percepção coerente do que está acontecendo. Eu tenho quase essa percepção, não fala, a Bíblia não fala, mas eu tenho quase essa percepção que ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ali era para ungir o novo rei, mas para Jessé, ele estava ali preocupado para trazer a todos os filhos menos um. E para você ter ideia, esse menos um não estava nem presente lá, nem presente. E aí esse que não estava presente era quem? Davi. Então você vê que Jessé está ali meio perdido, né? Tá, vem Abinadab, vem Samar, vem fulano de tal, vem aqui, vem. Não são eles? Aí está lá. Se a gente for lá ver o versículo 11 e 12. O Senhor não escolheu nenhum destes e perguntou a Jessé: estes são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos na mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Nessa situação, muitas pessoas podem perguntar, como eu já perguntei para mim mesmo: mas por que Davi estava... Será que aconteceu alguma coisa nesse caso de Davi, essa série? Obrigado, Carlos. Essa série, ela mostra como se Davi tivesse um problema com o pai por causa da morte da mãe. Isso não está explícito na Bíblia, tá? Isso aí é algo do diretor, né, da direção ali do filme, algo meio poético, assim por diante, tá? Para dar um enredo na trama. Mas a gente lendo a Bíblia, eu vejo o seguinte, que Jessé, provavelmente na hora que Samuel chega e fala: olha,
bem você, esse daqui vai ser rei, esse daqui que vai ser ungido. Na verdade, ele não fala que vai ser rei, ele fala que vai ser ungido. E ungido aí, eu até falei semana passada, é chamado de Messias, tá? Não esqueçam isso. Então, esse vai ser ungido. Nessa situação, na cabeça de Jessé, eu acredito que ele está pensando assim, opa, ele é muito moço, ele é muito novo, é como se fosse assim, chegasse um desses reitores da melhor faculdade do mundo, não sei qual é, Harvard, sei lá qual é, Oxford, chega lá um reitor e fala assim, André, olha, eu vim aqui em nome da faculdade, melhor faculdade do mundo, e eu vim escolher aqui, vamos dizer que eu tenha muitos filhos, eu vim em nome aqui escolher uma pessoa para estudar nessa faculdade. E aí eu falo, não, claro, vou começar pelo mais velho, fulano de tal, ou, né, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí chega, mas são todos seus filhos? Não, tem o mais moço. Ah, mas o mais moço ainda não tem idade para ter esse peso todo nele. Não tem essa idade para ir para uma faculdade. Eu estou dando um exemplo assim para ficar mais fácil, tá, pessoal? Nesse caso, é para ser o ungido, aquele que vai em nome do Senhor, aquele que vai ter o Espírito do próprio Deus ali. Então, na cabeça de Jessé, como um garoto, um jovem, vai ter essa unção toda, vai ter esse poder todo. Na cabeça dele, limitada, ele não consegue entender isso. Então, como eu falei, então eu falo, não, mas eu tenho o mais jovem, né? um menino, um garoto aí de 13 anos, tantos anos. Ah, então traz ele aqui. Quando chegar, é esse daqui que tem que ser. Aí você imagina Jessé olhando para os irmãos, pensa comigo, algo inesperado acontece, todo mundo fica um olhando, mas eu sou o primogênito, o outro fala, eu sou o segundo mais velho, eu sou o terceiro, eu sou o quarto, eu sou forte, eu sou lutador, eu já matei tantas pessoas, já guerrei com os filisteus, o que está acontecendo? O Davi, pastor de ovelha. Para você ter ideia, pastor de ovelha não era muito bem reconhecido. Reconhecido no reinado de Saul era aquela pessoa que lutava, que estava guerreando. Por isso que a gente tem que entender a cultura, a história, para que a gente possa começar a tentar interpretar o que está acontecendo nesse contexto. Então, pastor é pastor. É pastor de ovelha, não faz nada, é tranquilo, né? Então a gente precisa de um rei guerreiro. Então, nessa situação, claro, Jessé apresentou os outros, mas Deus, ele não olha, por isso que Deus falou, eu não olho o exterior, eu olho o coração. E aí, a gente vê lá no versículo 12, que eu não terminei ele, tá? Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Amém. Olha que coisa bonita, algo totalmente inesperado. Por isso que quando eu leio a Bíblia, a gente tem que ler, não é ler como um robô, ler com emoção. Por isso que eu dei uma risada, porque quando você lê e vê essa situação, sabendo desse contexto, o que era, vamos colocar, a profissão pastor, tá? A profissão pastor, a profissão guerreiro, né, soldado, colocar essa situação de primogênito, quando você sabe esse contexto todo, desse panorama que a gente está estudando, e você vê, e Deus fala assim, Samuel, é esse daí, ó. Levanta, moço, levanta, rapaz, levanta, Samuel, e unge esse garoto aí, é esse daí. Então, nesse contexto, você imagina a cara dos irmãos, do Abinadab, que era o mais velho, deve ter feito assim, ó, o queixo fez assim, ó. O que
está acontecendo. Por isso que Deus é o Deus dos improváveis. E nessa situação a gente vendo, né, a gente vê que Davi, ele também não esperava isso. Davi foi chamado lá, deve ter vindo correndo, suado, e nessa situação a gente observa que Davi também deve ter ficado assustado. Eu? Ungido dos... Não, eu estou sendo ungido. A importância não é, pessoal, entendam isso. Quando pega o chifre e o azeite lá e coloca na cabeça da pessoa, aquilo tem uma importância, um significado, um símbolo tão grande que na cabeça daquela família, daquele menino, deve ter trazido algo surpreendente, vamos dizer assim. E aí, nesse contexto que trouxe essa surpresa para todo mundo, como? A gente vai observar o seguinte: vocês lembram, meus alunos vão lembrar, tomara que lembrem, quando Saul, ele foi apresentado como, para ser, né, ter essa missão de rei de Israel, vocês lembram? Mais ou menos como a história? O que tinha acontecido? Você que está na internet também pode ajudar. Então tá lá, Saul estava lá com o servo, né, o ajudante lá, e aí nessa situação, o que ele foi procurar? As ovelhas. Algumas versões falam ovelhas, mas outras versões falam jumentas, tá? Ele tinha perdido a jumenta. Não tinha perdido a jumenta? Tinha. Saul era o quê? Extremamente carismático, era um excelente guerreiro, era alto, provavelmente também era bonito, boa feição, tudo isso daí, mas era um péssimo pastor. Ele perdeu as jumentas do pai. Enquanto Davi era um jovem, não era tão alto como Saul, era bonito, tinha os olhos, né, belos olhos, como está aqui escrito, boa aparência, mas a questão é que não era guerreiro, não era isso tudo. Davi não era carismático como Saul, que você vê que inicialmente, tá? Depois isso muda. Você vê que Davi, ele é separado, ele é excluído, entre aspas, da própria família e está lá solitário cuidando das ovelhas. Então você vê que ele não é tão carismático como Saul, só que ele é um excelente pastor. Não, excelente não. Ele cuida bem das ovelhas. Mas já não é para a vida, mas... Ele já... É verdade. Então você vê que Davi o que eu acho legal é esse contraste. Enquanto Saul, aos olhos do povo, é um excelente guerreiro, Davi é um pastor, é aquele que cuida das ovelhas. E pastor significa isso, cuidar, tá? Então isso no hebraico é isso mesmo, cuidar, tá? E aí você vê que o que até hoje, se a gente for pegar de Gênesis até Samuel, tantas coisas inesperadas a gente vê que Deus faz, tantas coisas. Como assim, André? Deus usa mulheres estéreis para dar filho. Então você vê Sara, Raquel, aí você vai vendo, você vê que Deus usa filhos mais novos, tudo isso é inesperado. Mulher estéril, mas teve filho. Aí usa filhos mais novos, Jacó, José, né? Então você vai vendo isso daí, você vê que usa pessoa com dificuldade de falar em público, e até já falei que no hebraico tudo indica que não é gago, tá? Moisés não é gago. Então isso daí está lá na playlist, você assiste que eu expliquei isso daí. Ele usa uma mulher pagã, ou usa pessoas pagãs, então usa Raabe, então, que até Jesus é da genealogia, né? Ali de Raabe. E usa até pessoas marginalizadas, que é o juiz Jefté. Então você vê que Deus usa
pessoas inesperadas. A gente fica pensando sempre nessa situação que Deus só vai fazer tudo da forma que a gente quer, e não é assim. E aí eu queria mostrar para você em João capítulo 1, versículo 45 a 51, bem rapidinho, tá? 45 a 51. Tá, vou ler aqui rapidinho, tá? Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vê o seguinte, olha que coisa interessante. Natanael, ele fala assim: pode vir algo de bom de Nazaré. Nazaré, pessoal, era pequeno. Pensa numa cidade pequenina, uma rua só, eu estou brincando, tá? Mas uma ruazinha só, uma ruazinha de terra batida, cheia de buraco, casinhas muito pobres, é um vilarejo pequenino, muito pequeno. E aí por isso que ele fala: tu pode vir algo bom de Nazaré? E aí você vê quem veio de Nazaré, Jesus Cristo, e a gente vê o que Deus faz. Eu fiz muita coisa improvável que os homens, os seres humanos, quando eu falo homens, é seres humanos, tanto homem como mulher, as pessoas ficaram boquiabertas, as pessoas ficaram perplexas. Agora eu vou me fazer improvável. Olha que coisa bonita, Jesus nasceu. Tá vendo algo maravilhoso? Se você colocar na cabeça do judeu, ele deveria ter nascido onde? Jerusalém. Boa, Carlos. Em Jerusalém, que é a cidade top, onde tinha um templo mais lindo. Jesus nasceu onde poderia vir algo de bom de lá. Nasceu num estábulo, nasceu em tudo que é o mais improvável de acontecer. Então, nosso Deus é um Deus de improvável. É isso que é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da Bíblia, essa é a beleza da história cristã, essa é a beleza de Deus falando para todos nós, agora no século 21, essas coisas belas, tá? Então, isso daí é muito importante, a gente ter esse coração aquecido para saber que o nosso Deus é Deus de improvável, é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, é o Deus todo-poderoso, ok? E aí, a gente que leu o versículo 11 e 12, a gente, voltando um pouquinho aqui, eu passo um pouquinho na Bíblia para a gente ter esse conhecimento, tá? Para você se familiarizar com a Bíblia. Então, Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. É o Cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, nessa situação, no versículo 11, né, Samuel pergunta a Jessé se tinha mais algum filho. Jessé falou: tem o mais moço que está cuidando das ovelhas, que é pastor. E aí Samuel fala: então chama ele lá, a gente só vai sentar à mesa depois que ele chegar, tá bom? Então, nessa situação, Samuel vê Davi, e nesse contexto todo,
Deus fala, olha Samuel, é este aqui. E Ana, no versículo aqui 6 e 7, fala assim, né? Ela, nesse cântico de Ana, está assim: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, humilha e também exalta. Você está vendo aqui? Ana já estava profetizando. Ela estava falando aqui, olha, não está falando de Saul, mas se a gente for ver o contexto do livro de Samuel, você está vendo o seguinte: um rei que aos olhos do povo era um rei poderoso, um rei bonito, um rei alto, um rei que ia ser belo para as outras nações, ok? Então, esse rei, pelo seu pecado, ele foi humilhado. Então, ele vai, sai daí, você sai do contexto. Então, Deus já não tem mais parte com Saul. E aí, Deus faz o quê? Opa, agora, escutou lá o cântico de Ana? Eu humilho e eu exalto. E agora, vocês que não estão dando valor para esse pastor de ovelha, então eu vou exaltar ele agora ao top máximo, ou quase máximo, semi-máximo, vamos colocar assim, porque o máximo é Jesus Cristo. Então, semi-máximo, está na metade ali. Então, vou colocar ele ali, num patamar mediano, para vocês verem que eu exalto, eu abato, quer dizer, eu humilho e eu exalto quem eu quero. Então, você vê a beleza desse cântico aqui, onde já fala que Deus faz isso, o Senhor faz isso daí, tá bom? E aí é uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo, todos os dias, levantou, já faz essa pergunta: o que tem governado o nosso coração? Porque o coração de Saul, pelo que a gente leu, ele era governado por quem ou por quê? Pelo poder, ele não se arrependeu. A gente está lá na aula passada, ou retrasada, agora não lembro, ele não se arrependeu em nenhum momento. Ele estava ali com remorso. Eu já expliquei o que é arrependimento e o que é remorso, está nas outras aulas. Ele estava com remorso e ele estava aqui. Ele até falou para Samuel, olha, eu me arrependo, mas faz tudo o que você tem que fazer para mostrar para os anciãos que está tudo ok. Então, na verdade, Saul, ele só estava ali para mostrar a beleza do exterior. O coração dele estava totalmente deturpado, o coração dele estava ganancioso pelo poder. E é isso que não é só líder não, tá, pessoal? Por isso que eu falo, todos nós temos que levantar da cama e todo momento perguntar: o que tem governado o meu coração? E aí, trazendo para o século 21, eu escutei até uma frase que isso me chocou muito, pessoal, me chocou muito essa semana. Uma pessoa falou assim para mim: André, conversando, né, sobre as pessoas conversando sobre dinheiro, e aí eu falei: não, rapaz, a pessoa soube que a companheira vai ter um filho, vai estar grávida. E aí, falando sobre dinheiro, eu falei: calma, rapaz, calma. Eu sei que nós somos homens, a gente fica preocupado, a gente começa a fazer cálculos e cálculos de quanto custa a fralda, quanto custa isso, o berço, papapá, a gente vai fazendo cálculo, mas calma, Deus é misericordioso, Ele vai abençoar, até porque você, né, diz que é cristão, então confie em Jesus, está tudo ok. E aí ele fala assim: André, eu tenho que trabalhar mais. Eu: calma, rapaz, dinheiro hoje a gente tem, amanhã não tem, que a gente sabe disso o tempo todo, é tipo uma montanha russa. Eu falei: calma, rapaz, calma, tenha calma, vai cuidar da sua companheira, cuida dela lá, fica tranquilo, abraça, dá beijo, elogia, esse é o momento que você tem que estar junto com ela. Aí ele falou assim: André, entre estar com a pessoa, né, minha companheira, e o dinheiro, eu prefiro o dinheiro. Meu Deus. Pronto, o Carlos falou, o que o Carlos falou agora, ele falou assim: meu Deus, foi o que eu falei também, meu Deus. E eu ainda abri os olhos assim. Se eu tivesse os olhos claros, com certeza ia ficar coisa, mas eu tenho os olhos escuros, então não deu para ver a pupila dilatada, mas eu fiz assim: meu Deus,
Eu nunca tinha escutado isso. Estou falando sério, pessoal, nunca. Nesses 48 anos de vida, eu nunca tinha escutado isso. Foi algo que foi que nem um soco do Mike Tyson. Mike Tyson é antigo, né? É da minha época. Um soco desses lutadores do UFC. Eu praticamente fui a nocaute ali que eu não acreditei. E aí, automaticamente, o Espírito Santo já me mostrou, na Bíblia, né, claro, o que Jesus falou sobre servir a Deus e servir a Mamon. E Mamon, no grego, é dinheiro, que é ou vai servir a um, ou vai servir a outro, e vai desagradar, com certeza vai desagradar um dos dois. Então foi palavra de Jesus, e a gente vê isso daí, que o coração de Saul era o poder, de repente o coração de uma pessoa vai ser o dinheiro, o outro vai ser o carro, o outro vai ser um telemóvel, o outro vai ser a família, o outro vai ser a profissão, e vai ser tanta coisa que a gente vai ficar nesse sentimento sempre de ser governado e achando que a gente está servindo a Deus. E a gente muitas vezes, e isso, quando eu falo governado, eu estou sendo muito polido, tá? Na Bíblia, isso é chamado de idolatria, tá bom? Isso daí é chamado de idolatria. Ah, André, eu não sou idólatra. Todo mundo vai falar, eu não sou idólatra, eu não sou idólatra, fique tranquilo, eu só sirvo a Jesus. Eu até falei na semana passada, a pergunta não é se você é idólatra ou não, porque eu e você vamos sempre responder que não. Isso é o que a gente vai sempre responder, como se fosse o Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Messi, quando vem a bola e você chuta de primeira e faz o gol. É sempre assim. A pergunta que você e eu devemos fazer na hora que a gente acorda, na hora que vai dormir ou durante o dia inteiro, é o que vai tirar o nosso sono, o que vai tornar como pesadelo, o que é tirado da nossa vida, o que tira da nossa vida que vai se tornar um pesadelo. Você vai falar assim, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais viver, eu não tenho mais ânimo, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou com todas essas palavras aí que eu acabei de falar e muito mais outras aí, tanto na área psicológica, né, e tantas outras aí. O que é que tira o seu sono, que te traz o pesadelo, que você praticamente vira um zumbi. O que é? Aí sim, na hora que você falar, é o carro, é a profissão, é o esporte, sei lá o que, então aí você já sabe o que governa o seu coração. André, e eu até falei, mas alguns espertinhos vão falar, mas eu idolatro então a Jesus, porque se tirar da minha vida eu morro. Não, Jesus não é idolatrado, porque a idolatria você pega algo que está ali no meio para chegar no final de alguma coisa, quer dizer, que é o próprio Cristo. Então, Senhor, eu estou te pedindo aqui um carro para te adorar ainda mais. Senhor, eu estou pedindo uma casa, um telemóvel, uma família, seja o que for, para te adorar ainda mais, que confiar em você. Aí vamos para a Bíblia. Qual foi o povo que mais teve bênçãos de Deus? Por favor, gente. No Antigo Testamento, não vamos nem no Novo, vamos no Antigo. Israel, pessoal. Deus fez todas aquelas pragas. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez o pessoal passar em pé enxuto, seco, Deus abriu o Jordão, Deus fez derrubar as muralhas de Jericó, Deus derrubou, destruiu Ai, Deus fez o sol parar, Deus deu maná, Deus deu água, Deus fez de tudo com esse povo, tudo. E foi o povo que mais murmurou, que o povo que mais reclamou, o povo que mais virou as costas para Deus, que o próprio Deus, no primeiro livro de Samuel, que a gente já leu, que eu já falei, o próprio Deus fala assim, vocês viraram as costas para mim, vocês me rejeitaram. Olha como é pesado. Então não quer dizer que você receber a bênção, você vai chegar e adorar, exaltar e engrandecer a Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo, ele é o fim em si mesmo.
Então, na hora, por isso que a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê essas epístolas do Novo Testamento, quando, principalmente Paulo, que ele fala, eu estou contente, eu estou aqui preso, estou aqui, mandando essa carta para vocês de Filipe, né, a igreja de Filipe, mas eu estou contente, eu descobri o segredo, porque o segredo é em Jesus Cristo. Aí ele vai falando, aí depois aí você vai conhecer um versículo muito bonito, que as pessoas até colocam no carro, colocam na janela, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dessa frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala, eu passei escassez, eu passei tudo, passei tal, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo estava satisfeito em quem? Em Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Ele é por isso que ele é adorado, por isso que ele é exaltado, ele tem todo o poder, ele vai vir em glória, ele vai vir em poder. Então, pessoal, é aquele negócio, é só você fazer a pergunta. Se você tiver medo da pergunta, pede para o Espírito Santo te dar um espírito de coragem e não de medo, tá? E aí, passando mais à frente, a gente vê lá que Davi é ungido. Então, como eu falei, Davi é ungido, e ungido significa Messias. E aí você vê o seguinte, Davi não é o verdadeiro Messias, tá? Não é. Davi está apontando para Jesus Cristo, esse sim que é o verdadeiro Messias, esse sim que é ungido, aquele que vai libertar todo o povo. Toda língua vai confessar, todo joelho vai dobrar. Então é esse daí que vai libertar, é esse que vai reinar para todo sempre. Então é Jesus Cristo. E a gente vê lá em Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Então vamos lá. Então aqui Isaías está profetizando, já está falando do Messias, o Messias vindouro, que é Jesus Cristo, tá? Isaías é um profeta messiânico, então é um profeta que vai falar sempre do ungido de Deus, daquele que vai vir mais à frente, que a gente fala que é Jesus Cristo, tá? Então tá lá, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselheiro e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com igualdade, tá? A favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Então aqui Isaías está falando, já fazendo essa profecia, que da descendência de Jessé, e a gente vê no capítulo 1 de Mateus, que Jesus é da descendência de Jessé, de Davi. Então você vê que tudo na Bíblia é interligado, por isso que a gente vai fazendo esse panorama, tá? E aí, passando mais à frente, a gente vê o seguinte, que Davi, como eu falei, Davi, ele é um bom pastor, é um pastor que cuida. Ele não é um bom pastor, porque Davi, ele pecou, Davi errou, Davi matou, Davi adulterou, mas Davi se arrependia. Isso daí é verdade, isso daí ele se arrependia, mas ele fez muita coisa errada, diferente de Jesus, tá? Mas a gente vê que na Bíblia, a gente observa o tempo todo que para Deus, o rei mesmo, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Essa que é a vertente top, essa que é aí que é a vertente da Bíblia Sagrada, vamos colocar dessa maneira, tá? Então Deus ele pensa o seguinte sempre, não é o pastor ou o bom pastor, que é o próprio Cristo, como Davi, Davi cuidou das ovelhas, animais, né?
cuidou das pessoas, mas teve suas adversidades. Mas o bom pastor, ele dá a vida, ele não olha para si mesmo, ele dá, ele serve, né? Então a gente vê, como Paulo escreveu em Filipenses, ele serve. E aí em Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11. Hoje até é bom que eu estou fazendo treinamento aqui de manusear a Bíblia, tá? Que aqui fazia tempo que a gente fica com o telemóvel, aí fica com o dedinho para cima e para baixo, aí fica mais fácil. Aí hoje o Carlos me prestou a Bíblia dele, e aí eu estou fazendo até um exercício aqui, até bom, para voltar aqui a manusear aqui a Bíblia. Então, Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11, está lá. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Você vê aqui, é Jesus Cristo, aqui Isaías, por isso que eu falei, Isaías é um profeta messiânico, tá? Então é muito bonito, depois leia com mais calma Isaías, leia capítulo por capítulo, ou pelo menos de 10 em 10 versículos, você vai ver como é bonito essa história do livro. Isaías é os 40. É verdade, não é verdade. Então, ó, João capítulo 10. Então vamos lá, João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. Versículo 11, está lá. Jesus falando, tá? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tá vendo? O sentido da Bíblia, quando Deus ele vai fazendo esse panorama, que a gente, na nossa cabeça é panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Eu vou ser ousado, tá? Então, isso é ousadia minha. Então, na cabeça de Deus vê um panorama só, é um testamento só. Então ele vê tudo, passado, presente e futuro, no mesmo contexto, na mesma linha. Então nesse contexto, ele já, para a gente aqui, a gente vai no Antigo Testamento, a gente vai vendo, né, as pessoas escrevendo, os autores, e aí você vê a beleza da Bíblia toda se interligando. Aí está lá, ó, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, na cabeça de Deus, o rei, o Messias, aquele que é ungido de Deus, ele tem que dar a vida pelas ovelhas, e esse quem deu a vida pelas ovelhas é Jesus Cristo, tá? E aí no próprio capítulo 10, no versículo 2 e 4, de 2 a 4, no próprio capítulo 10, é que a Maria Eduarda, ela está lá atrás digitando, então é meio complicado, ela tem um programa, ela tem os aplicativos Word, não sei o quê, e ela tem que digitar, ela tem que colocar aqui, é mais complicadinho, tá? Então, tá lá, versículo de 2 a 4, tá lá. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. Olha a beleza de Jesus. Enquanto os reis, os generais, vamos colocar assim, eles mandavam seus soldados à frente, ou mandavam, vamos dizer assim, o seu povo à frente para guerrear por ele, ou para fazer algo por ele. O que Jesus está falando aqui? Olha, as minhas ovelhas escutam minha voz, só que ele vai à frente, ele vai cuidando, ele vai protegendo as ovelhas. Então, se vir leão, se vir lobo, se vir urso, se vir o que for, não fique com medo, porque Jesus está na frente de tudo, tá bom? Então, voltando lá em 1 Samuel, capítulo 16,
versículo 13. 16, já 9h33, meu Deus, gente, já passou muito rápido. Então, ó, meu Deus, passou muito rápido. Então, só esse versículo aqui a gente finaliza que ainda, olha, esse versículo aqui é chocante. Olha aqui, depois que, no versículo 13 e 14, está lá, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Versículo 14, olha que versículo interessante. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Pronto, então vamos parar aqui. Agora vou deixar a pulga atrás da orelha de vocês. Esse espírito é um demônio? Esse espírito é o quê? É algo psicológico? E aí? Deus colocou um espírito mau para depois fingir que ia tratar esse espírito mau que era devido ao espírito bom. Não, mas tá bom, legal, é boa explicação. Vocês querem que continue? Deixa para a semana que vem. Deixa para a semana que vem, então. Deixa para a semana que vem, que a gente já está tarde já. Mas olha, pense o seguinte, só para dar um spoiler para vocês. Demônio, Sheol é uma coisa, Sheol é profundeza, não é inferno. Demônio só vai começar a tomar forma mesmo, demônio como a gente vê no Novo Testamento, a partir do cativeiro babilônico, tá? Agora, deixa para a semana que vem. Aí você me acompanha, que nem Netflix. Aí você vem semana que vem, você entra de novo, quarta-feira, 8h30 da noite, daqui de Portugal, Lisboa, 5h30 do Brasil e 9h30 de Holanda. Ela respondeu o que era, Andréia? Espírito mau, visto o Espírito Santo ter se retirado. Sim, saiu, mas aí é que eu estou perguntando. É um demônio? A gente pode bater o pé e falar, é um demônio, é uma possessão demoníaca? Não acho que não. Ou oh meu Deus, eu estou doido para falar que vai ter chega semana que vem. Eu acho que é parecido com o que Deus fez com Nabucodonosor. Mais ou menos. Você não quer voltar mais atrás, não? Vocês lembram lá no... vamos parar por aqui, mas só para vocês refletirem um pouquinho. Quando a gente volta lá no Egito. As pragas, boa, Carlos, boa. As pragas. A 10ª praga foi o quê? Foi a morte dos primogênitos. Deus falou o quê? Sungirem a porta com o sangue do cordeiro. O sangue, tal. Mas ele ia mandar o quê? O anjo destruidor. Não era o demônio, era o anjo destruidor. É o anjo destruidor. Que ele falou que era ele próprio. Olha, estou colocando só a pulguinha aí, só para dar um comichãozinho, uma coceirinha. Mas olha, lembra lá, Deus, da mesma forma que ele colocou o anjo destruidor, ele está falando aqui, ele colocou um espírito mau. E aí você vai fazer o link. E por isso que eu falo assim, é bom a gente estudar a Bíblia, que a gente vai começando a fazer o link de tudo. Você lembra que Davi, ele toca a harpa. É que nem a ideia do Sansão. O cabelo tinha poder? Não. Quem tinha poder? Deus. Então, Deus que dava poder para Sansão, que cortou o cabelo de Sansão, raspou lá, tudo bonitinho, começou a crescer, mas não era o cabelo que dava poder. Era o próprio Deus que dava poder para Sansão. Davi toca a harpa. O que acontecia com Saul? Quando ele tocava a harpa, ficava bom. Acalmava, ficava bom. Isso tal. Eu não sei se naquela altura da época de Davi, né, de Saul,
existia o nome musicoterapia. Não sei se existia. Não sei. Mas eu vou colocar assim entre aspas, tá? Mas a ideia é o seguinte, agora já está falando, tudo indica que esse espírito mau era um espírito que trazia o quê? Culpa para Saul, um espírito que trazia depressão, tormento, né, que trazia aquele que a gente fala assim, nossa, meu espírito está atormentado. Então é aquele espírito atormentado, de aflição, de angústia. Aí quando Davi chegava com a harpa, por isso que eu brinquei assim, entre aspas, não está escrito na Bíblia, por favor, tá, pessoal, não está escrito. Por isso que eu até perguntei aqui para os meus alunos se tinha escrito alguma coisa parecida sobre musicoterapia, e não tem, eu acredito que não tem, que eu nunca li isso. Então tá lá, nesse contexto, tudo indica que quando Davi tocava a harpa, ele trazia como se fosse uma terapia para acalmar. Davi deu terapia. Mais ou menos isso. Então tocava a harpa para trazer uma calma para Saul. Então Saul acalmava. Mas ali, pode ver, ali não é o Espírito de Deus que acalmava Saul. Era a harpa de Davi, era o toque de Davi. E cantava, claro, né? Devia cantar. Mas ele tocava, tá bom? Então, lembre-se que o Espírito de Deus saiu de Saul. Tá lá bem multiplicadinho lá, não adianta a gente tentar interpretar de outra forma, tá lá, versículo 14, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, tudo indica que era algo psicológico, emocional, algo que começou a atormentar ele, tá? A gente não pode tirar também essa vertente que pode ser um demônio, mas se você ler os comentários bíblicos, se você ler comentário, ler dicionário, coisa parecida, né? Quando eu falo dicionário, dicionário fidedigno, sério, tá? Então você vai ver nada dessa situação que aparece demônio em tudo. Então você vai ver que eles vão falar que tudo indica que é essa vertente da terapia, né? Vamos colocar, e pode ser, mas não é o fundamento certo da passagem aqui, tá bom? Então, eu ia deixar para semana que vem, mas já acabei falando, tá? Então, mas aí semana que vem a gente dá continuidade, e aí vai entrar, sabe em quê? Golias. Isso eu quero falar. Sabe por quê? Essa passagem é lindíssima também. Essa passagem é top. Top porque a gente tem muito Golias. A gente tem Golias internos e Golias externos. Eu não estou fazendo alegoria não, tá? Não é uma alegoria não, mas se você for prestar atenção, a gente tem muito o que aprender com essa passagem de Davi e Golias, ok? Então, obrigado. Alguém tem alguma oração, algum pedido de oração, alguma coisa? Não? Podemos orar pela recuperação do Gabriel. Opa, vamos orar então rapidamente pela recuperação do Gabriel. É um rapaz aqui que a pastora Luana também seja fortificada. A Carlos também lembrou aqui da pastora Luana, para ela estar também junto com a igreja, mas ela sendo fortalecida, Deus dando capacidade para discernimento, para que possa levar uma mensagem cristocêntrica lá para a comunidade Viscne, tá? Então vamos orar pelo Gabriel, para ter uma recuperação, que ele fez uma cirurgia hoje, e pela pastora Luana que está lá na Holanda, tá? Senhor, muito obrigado pelas notícias que recebemos hoje no grupo da igreja, que o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Gabriel, ele fez a cirurgia e ele está correndo tudo bem, o pai falou que está tudo bem e até agradeceu a Deus, então, por esse momento. Então, muito obrigado pela tua graça, misericórdia e teu amor. O Senhor continue derramando nele, na família, que eles estejam fortalecidos